E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos explicar como efetuar uma subtração. Nós vamos explicar esta operação por meio de dois procedimentos, sendo que um deles nós vamos utilizar a decomposição dos números e no outro nós vamos utilizar o algoritmo usual. Mas antes de irmos para a explicação, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar as novidades postadas aqui diariamente. Então vamos analisar como nós podemos efetuar uma subtração. Para explicar como efetuar uma subtração, nós vamos utilizar o seguinte exemplo: 658 menos 234. Nós vamos explicar como nós podemos resolver esta operação de subtração utilizando dois procedimentos, sendo que um deles é o de decomposição e o outro é utilizando o algoritmo usual. Então nós vamos começar utilizando o processo da decomposição desses dois números. Por meio da decomposição, nós vamos considerar a subtração 658 menos 234. E nós vamos reescrever cada um dos números de forma que cada um deles será decomposto. Portanto, o 658 será escrito como 600 mais 50 mais 8, enquanto que o 234 será escrito como 200 mais 30 mais 4. E aqui nós temos o sinal de menos, e aqui todo esse número 234 foi colocado entre parênteses. Mas por que nós fizemos isso? Porque todo esse número que está sendo subtraído de 658. Por isso nós temos aqui o menos antes dos parênteses, e tudo que está aqui dentro dos parênteses representa o número 234 que está sendo subtraído de 658. Então é por isso que nós temos o sinal de menos e esses parênteses. O menos representa a operação que nós estamos resolvendo, que é uma subtração, e os parênteses indicam que é tudo que está aqui dentro que está sendo subtraído de 658. Agora nós vamos reescrever esta operação de forma que nós teremos centena alinhada com centena, dezena alinhada com dezena e unidade alinhada com uma unidade. Mas como assim? Bom, vamos analisar. Nós temos o seguinte: 600 mais 50 mais 8, que é 658. E nós também temos 200 mais 30 mais 4. E o que nós vamos resolver é 658 menos 234. E como eu disse, nós alinhamos aqui unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. E nós vamos resolver esta subtração considerando cada uma dessas três ordens. Ou seja, nós vamos começar aqui pelas unidades, e nós temos 8 menos 4. E 8 menos 4 é igual a 4. Na casa das dezenas, nós temos 50 menos 30. E 50 menos 30 é igual a 20. E por fim, na casa das centenas, nós temos 600 menos 200, que é igual a 400. E agora, como nós conseguimos subtrair todas as unidades, as dezenas e as centenas, nós podemos somar os nossos resultados. Nós teremos 400 mais 20 mais 4, ou seja, nós temos 424. Isso quer dizer que 658 menos 234 é igual a 424. E nós resolvemos este cálculo primeiro utilizando o processo de decomposição, para que nós pudéssemos subtrair centena de centena, dezena de dezena e unidade de unidade. E agora nós vamos utilizar o segundo processo, que é o algoritmo usual para uma subtração. E pelo algoritmo usual, nós vamos resolver o mesmo exemplo, 658 menos 234. E para resolver pelo algoritmo usual, nós vamos escrever 658, e embaixo desse número, 658, nós vamos escrever 234, de forma que nós tenhamos unidade acima de unidade, dezena acima de dezena e centena acima de centena. E aqui nós vamos indicar o sinal de menos e uma barrinha na horizontal para separar a operação de seu resultado. E o raciocínio que nós vamos utilizar é semelhante ao anterior. Nós vamos subtrair unidade de unidade, dezena de dezena e centena de centena. Então nós vamos começar com as unidades. Nós temos 8 menos 4, que é igual a 4. 5 menos 3, que é igual a 2. E 6 menos 2, que é igual a 4. Assim nós já obtivemos diretamente o nosso resultado, que é 424. Ou seja, 658 menos 234 é igual a 424. E nessa operação é importante ressaltar que cada um desses termos possui um nome. O primeiro número, que é 658, do qual nós vamos subtrair o 234, ele é chamado de minuendo. O número 234, que é a quantidade que é subtraída de 658, é chamado de subtraendo. E o nosso resultado ele tem dois possíveis nomes, que são resto ou diferença.
Então lembrando, 658 representa o minuendo, 234 representa o subtraendo e 424 representa o resto ou a diferença. É interessante analisar que neste exemplo, cada uma das ordens do subtraendo era menor do que cada uma das ordens do minuendo, ou seja, 4 era menor do que 8, 3 era menor do que 5 e 2 era menor do que 6. Então, para realizar essa subtração, foi bem tranquilo, uma vez que nós conseguimos subtrair 4 de 8, 3 de 5 e 2 de 6. E agora nós vamos ver um outro exemplo que nós vamos analisar no nosso próximo vídeo. Nesse exemplo, nós temos a seguinte operação, 451 menos 328. E aqui, se nós formos utilizar os mesmos processos para resolver, nós temos que começar aqui pela casa das unidades e nós temos que subtrair 8 unidades de uma unidade. Mas como nós podemos fazer para subtrair 8 de uma unidade? Então a ideia é a gente utilizar o seguinte raciocínio. Nós vamos trocar essas 5 dezenas por 4 dezenas e 10 unidades. E ao invés de uma unidade, nós teremos 11 unidades, e ao invés de 5 dezenas, nós teremos 4 dezenas. Mas como isso vai ficar? Então vamos analisar. Nós teremos o seguinte. É que o nosso 1 vai passar a ser 11 e o nosso 5 vai passar a ser 4. E a pergunta que nós vamos responder no nosso próximo vídeo é por que nós podemos trocar 1 por 11 na casa das unidades e trocar 5 por 4 na casa das dezenas. Ou seja, por que esse 1 passou a ser 11 e por que esse 5 passou a ser 4? Nós vamos responder a essas perguntas no nosso próximo vídeo a respeito da subtração. E com relação a esse vídeo, você conseguiu compreender os dois processos que nós utilizamos para resolver a subtração? O processo da decomposição e o processo que utiliza o algoritmo usual? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação que eu apresentei? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito da operação de subtração. E não se esqueça de se inscrever no canal, assim você acompanha todas as novidades postadas aqui diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.